poder mais uma vez trazer aqui um pouco das Escrituras para o nosso estudo, para o nosso aprendizado, para a edificação das nossas vidas. Nós agradecemos a Deus pelo privilégio que Ele tem nos dado de juntamente crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Nós estamos estudando a segunda carta de Pedro, primeiro capítulo, versículo 3 e versículo 4, onde Pedro nos desafia falando a vida eterna e a piedade são bênçãos que Deus provê a nós por meio de Cristo Jesus. Então, tanto a vida eterna como a vida de piedade são bênçãos que Deus providenciou, que Deus nos concedeu gratuitamente através da pessoa de Jesus Cristo. Versículo 3 e versículo 4 da segunda carta, primeiro capítulo, diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. A vida eterna é a certeza daquilo que nós recebemos de Deus no momento em que nós professamos a nossa fé em Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nós não fazemos uso de nem mais um recurso, nós não agregamos nenhum outro acessório, nenhum outro caminho, nenhum outro atalho. Nós simplesmente professamos a Deus que Cristo é Senhor e Salvador, que Ele substituiu cada um de nós lá na cruz e nós cremos que Ele nos redimiu de todo pecado. Nós podemos ver isso em João 3,16, quando o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O outro texto, João 5,24, diz: em verdade vos digo que todo aquele que crê naquele que me enviou passou da morte para a vida, ele tem a vida eterna. E nós temos outros textos que falam dessa vida eterna, dessa certeza que nós temos quando nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. A Bíblia, ela nos ensina claramente que todos nós, todos os seres humanos, naturalmente, eles nascem mortos em seus delitos e pecados, e não somente debaixo dos seus delitos e pecados, mas nascem também debaixo da ira de Deus, de uma condenação eterna, conforme Paulo nos instrui em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Vejam, os homens mortos espiritualmente, eles não precisam de um código, de regrinhas morais para viver a vida. Eles não precisam de dicas úteis para ter uma vida feliz, uma vida bem-sucedida, uma vida onde ele não sofre. Não. A verdade é que todo homem fora da pessoa de Jesus Cristo, ele precisa de vida, vida em abundância. Deus é o único quem nos dá uma nova vida. Deus é o único que nos dá a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Ela é um presente de Deus em Cristo Jesus, cuja morte sacrificial pagou toda a nossa dívida, quitou toda a nossa iniquidade e todo o nosso pecado e toda a nossa transgressão contra Deus. Todos aqueles que creem unicamente em Cristo, todos aqueles que professam Jesus tão somente como único Senhor e Salvador, têm toda essa provisão de Deus, a vida eterna e também uma vida piedosa nesse presente século. A primeira carta de João, no capítulo 5, versículos 11 e 12, João nos diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Isso desafia você a olhar para esse texto da carta, segunda carta de Pedro, versículos 3 e 4, e entender assim: se Deus provê vida eterna,
Se Deus provê vida piedosa, de modo que nós possamos desfrutar na plenitude de convicção, de certeza, então você precisa se certificar se você de fato tem vida eterna, se você recebeu essa vida eterna de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Contudo, esta vida eterna, ela não é algo que diz respeito somente ao céu. A vida eterna, ela começa exatamente no momento em que você crê, no momento em que você professa Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Todas as coisas nos foram doadas, todas as coisas foram provenientes de Deus em Cristo Jesus, para que tenhamos vida eterna no presente momento, no presente século. Então, no momento em que nós o confessamos como o único Salvador, como o único mediador entre nós e Deus, nós já desfrutamos dessa vida eterna. Vejam, se eu digo que a vida eterna ela não se implica ou não implica somente uma vida lá no céu, mas esta vida eterna ela precisa impactar a sua vida imediatamente no momento em que você crê, de uma forma tão prática, tão ativa, de que a maneira pela qual você vive agora, o modo como você vive, toda a sua vida cotidiana, toda a sua vida diária, aqui no presente momento, é impactado por essa vida eterna, pela compreensão de que Ele te resgatou dessa era corruptiva, dessa geração corrupta. Lembra que ele diz que nos torna coparticipantes da natureza divina, para que nós saiamos, para que nós sejamos libertos dessa corrupção, dessa geração perversa. Pedro afirma, além ainda, irmãos, que essa vida eterna, esses recursos, essa piedade que Deus provê com toda a suficiência para nós, ou a nós e em nós, através de Cristo, nos ensina também a lidar com todos os problemas da nossa vida. Vejam bem, os recursos que são suficientes em Cristo para a nossa vida, que Deus concede a cada um de nós, com as suas muito preciosas e grandes promessas, ele diz assim, toda essa suficiência de Cristo, ela também é suficiente para dar vida eterna, vida piedosa e nos ensinar a lidar com todos os problemas da vida. Vejam bem, vou destacar aqui alguns pontos. A palavra do Senhor nos diz como lidar, como nós devemos lidar com o sofrimento, como nós devemos enfrentar a morte, seja a morte de um ente querido, de uma pessoa próxima, e até mesmo lidar com a morte que virá sobre nós, como nós nos preparamos para passar por essa morte, para enfrentar essa morte. A palavra de Deus, toda a suficiência, todos os recursos que Deus nos concede pela suficiência de Cristo, que promovem essa vida eterna, que promovem a vida de piedade, ela também nos ensina a lidar com todos os aspectos, com todas as circunstâncias, com todas as situações da vida. E também nos ensina como lidar com as dificuldades relacionais. Como que eu lido com as dificuldades das relações, sejam elas familiares, sejam elas no trabalho, sejam elas como irmãos, como membros de igreja, como nós devemos lidar. A vida eterna ela precisa impactar a minha mente, o meu coração, a vida de piedade precisa me impactar, me transformar, me conformar à imagem e semelhança de Jesus e me ensinar a lidar com todas as dificuldades relacionais. Mais do que isso, todos esses recursos, todas essas suficiências em Cristo, elas também nos ensinam a gerenciar as nossas finanças. Como que nós devemos lidar com uma questão financeira? O que nós devemos fazer com os recursos que Deus tem nos dado? E o que nós devemos fazer com os recursos que Deus tem nos dado, além do que nós precisamos? Se nós devemos investir na sua obra, se nós devemos aplicar ao seu reino. Então vejam bem, vida eterna, vida de piedade, como lidar com os problemas, com as situações da vida, como lidar com as dificuldades relacionais, como lidar com as finanças. E mais do que isso, toda essa suficiência de Cristo também nos dá instruções sobre como lidar com as nossas emoções.
Como que nós enfrentamos os dias maus? Como que nós enfrentamos as adversidades? Como que nós enfrentamos aquilo que às vezes nos ataca, mexendo com uma depressão, uma ansiedade? Como que nós lidamos com a ansiedade? Tudo isso nós encontramos em todo esse pacote, em toda essa suficiência em Cristo, que Deus provê, que Deus providencia, né, todos os recursos necessários para a gente viver a vida eterna imediatamente no momento em que confessamos a Cristo como sendo o Salvador, desenvolvendo e crescendo na vida de piedade e ainda tendo todas essas instruções para todas essas áreas. Nos diz também como ganhar sabedoria em cada situação da nossa vida. Como que nós adquirimos sabedoria nessa suficiência de Cristo? Cristo é a nossa sabedoria. Cristo é a nossa santidade. Cristo é a nossa justificação. Então, como ganhar sabedoria? Como adquirir sabedoria em Cristo, em sua suficiência, para lidar com cada situação da nossa vida? Esses são alguns recursos da suficiência da provisão de Deus para a minha vida, para a sua vida. Com toda certeza, se nós aprofundarmos mais no que Pedro tem preparado para nós nessa carta, e à medida que nós vamos nos aprofundando, à medida que nós vamos investindo em conhecimento e aprendizado nessa carta, nós veremos que todos esses recursos da suficiência da pessoa de Cristo em nós nos conduzirá, nos impactará a uma vida eterna plena nesse presente, uma vida piedosa, uma vida onde nós vamos adquirir sabedoria, entendimento para lidar com todas as situações, com todas as circunstâncias, com todos os problemas, com todas as adversidades, e nós triunfaremos sobre essas coisas. Não porque elas serão removidas da nossa vida, é que nós vamos aprender a lidar com cada uma delas na suficiência de Cristo, na sabedoria de Cristo. Pedro está dizendo, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Essa suficiência de Cristo nos dará toda a sabedoria para que a gente viva nesse século, nesses presentes dias, como cidadãos celestiais, como pessoas resgatadas por Cristo, que estão adquirindo sabedoria, que estão crescendo na comunhão com Deus e que estão vivendo uma vida eterna de impacto e uma vida de piedade, onde nós demonstramos frutos, evidências que a cada dia nós estamos mais parecidos com Cristo em todos os aspectos da nossa vida. Deus nos abençoe, Deus nos desafia a estudar toda essa carta para a honra e glória dele. Que Deus o abençoe a você e toda a sua família. Um abraço a todos e até mais.